convosco esta Páscoa. Nosso Senhor disse essa frase no Evangelho de São Lucas. Esta refeição que ouvimos na primeira leitura, a festa da Páscoa, instituída pelo próprio Deus para recordar a libertação do povo de Israel do Egito, quando o anjo exterminador passou, ferindo de morte os primogênitos dos egípcios e deixando livres e salvos os filhos dos hebreus, porque eles tinham imolado o cordeiro e com o sangue daquele cordeiro ungido as portas das suas casas. E Deus pediu que se celebrasse todos os anos esta festa. E Jesus tomou a sua última refeição. Nós estamos celebrando hoje a última refeição de nosso Senhor nesta terra, a Páscoa. E nesta refeição, Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia e o sacerdócio católico. Quando nosso Senhor diz, desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa, nós temos aqui uma vontade expressa do próprio Deus de estar conosco, de ceiar conosco, de fazer refeição conosco, pois foi para isto que ele veio, para entrar em comunhão com a humanidade. Jesus esperou ansiosamente 33 anos por esta refeição, por este dia em que ele se daria aos homens sob a espécie de pão e de vinho. Nosso Senhor desposa a humanidade enquanto Messias, transformando os dons de pão e de vinho em si mesmo, o alimento, para fazer-se um só conosco, e nos transformar cada vez mais nele e, consequentemente, transformarmos o mundo. Ora, qual a melhor forma de estar com alguém do que dentro? E Jesus, sendo Deus, pôde fazer isso. Se fazendo alimento, ele se fez pão e vinho para entrar dentro de nós e nos nutrir, assim como o alimento nutre, e nós quando comemos transformamos o alimento em nós. Jesus, ao ser comido na sua carne e bebido no seu sangue, nosso Senhor então habita em nós, se une conosco e nos transforma. Por isto, esta é a verdadeira celebração do amor. Não os amores que vemos por aí, celebração de amores pelo mundo, mas o verdadeiro amor, porque o amor é de forma concreta, o amor se dá na concretude da vida e não em palavras e em discursos vazios, e não em atos egoístas de uso. O amor se dá no serviço. Jesus tirou o manto e lavou os pés dos discípulos, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas se fez um com nós, exceto o pecado, e lavou os pés da humanidade. Deus se inclinou, se despojou da sua glória, simbolizado no manto do Cristo, e se ajoelhou e lavou os pés dos 12, mostrando que o serviço é inerente ao ser humano. O ser humano não foi feito para si, não foi feito para que os outros o sirvam. O ser humano foi feito para servir os outros, servir o esposo, a esposa, os filhos, e aí está o amor, na doação e na entrega. E consequentemente, isso se dá de forma palpável e visível na Eucaristia. Porque o amado quer estar com o amante, quer estar junto dele, permanecer com ele. E nosso Senhor encontrou essa forma. Naquele dia ele iria morrer. Poucas horas depois, ele iria se entregar. E como ama, quer ficar com aqueles que ama. Se nós pudéssemos ir e ficar, encontrássemos um jeito de, quando viajássemos para longe da nossa família, permanecer com ela, todos nós conseguiríamos e daríamos um jeito de ficar e ir. Mas isso não é possível para nós, mas não para Deus. Deus foi e ficou, porque nos ama, e ficou nas espécies do pão e do vinho. Jesus nos deseja, nos aguarda, Ele quer ansiosamente comer a Páscoa conosco. E nós? Nós temos
verdadeiramente o mesmo desejo que Ele? A mesma fome que Deus tem da humanidade, desejo da humanidade de amá-la, nós temos para com Deus? Queremos o encontrar como Ele quer nos encontrar na Eucaristia? Nós ansiamos por este dom da Eucaristia ou tratamos como se fosse algo na nossa vida de supérfluo ou a mais? Quantas pessoas poderiam estar nesta igreja, nestes bancos vazios, mas todos foram convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Mas muitos, pela sua liberdade, não aceitam o convite, porque não desejam comer ardentemente a Páscoa com Jesus. Entrar em comunhão com Jesus, ceiar com Ele, estar com Ele, tem consequência, porque quem se senta à mesa e partilha do pão e do vinho, e comunga do corpo e do sangue, comunga do mesmo destino, ou seja, dos sofrimentos, das provações, das renúncias. E muitos não estão dispostos a pagar o preço que Jesus pagou por nós. Preferem a sua comodidade, a sua vida, os seus prazeres, os seus desejos, longe da comunhão do Senhor. São Gregório Magno nos diz em uma de suas homilias que gênero de pessoas são estas ou aquelas que vêm ao banquete sem o traje nupcial. Em que consiste esse hábito e como se pode adquiri-lo? Eis a resposta. Aqueles que foram chamados e vêm, de alguma maneira, têm fé. É a fé que lhes abre a porta, mas falta-lhes o hábito nupcial do amor. Quem não vive a fé como amor, não está preparado para as núpcias e é expulso. A comunhão eucarística exige a fé, mas a fé exige o amor. Caso contrário, está morta, inclusive como fé. Se nós não amamos, não temos fé. Se nós viemos a essa igreja com fé e não amamos Jesus, sinto lhe dizer, nós não temos fé. Nós temos um bom sentimento religioso, mas não temos fé, porque nós não amamos. Porque o Senhor espera que o amemos de volta e desejemos comer com Ele a Páscoa. As palavras da transubstanciação, que nós repetimos em cada missa, isto é meu corpo, isto é meu sangue, faz parte da oração de Jesus na última ceia. Essa transformação do seu sofrimento em amor possui uma força transformadora dos dons do pão e do vinho, nos quais agora Jesus se dá a si mesmo. Ele se dá a nós, para que nós e o mundo sejamos transformados nele. Para isso, ele se fez alimento. A Eucaristia, ela é comunhão, ela é transformação. A Eucaristia é o mistério da nossa intimidade com Deus, da nossa íntima relação com Ele, de cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, esta relação que é íntima não é intimista, porque essa fé se dá na igreja. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Por isso, no mesmo momento, Jesus instituiu o sacerdócio. Tomai todos e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Ele ordena que aqueles 12 homens perpetuem ao longo da história, até nós hoje nesta igreja, este mistério da salvação. Nenhum de nós estava naquele banquete há 2000 anos atrás. Mas hoje, pela liturgia da igreja, nós estamos. A missa, desta maneira, não é uma refeição do passado, não é uma encenação, não é um teatro, não é um filme que nós assistimos e muito menos uma atualização daquilo que está desatualizado. A missa é a presentificação do mistério salvífico, da nossa salvação. Nós celebramos a liturgia do céu. Deus se faz presente aqui, na pessoa do sacerdote, que consagra o pão e o vinho, não mais uma vez, mas uma única e perpétua vez, por todo o sempre da história. E hoje, nesta igreja, nós podemos participar da mesma ceia que os apóstolos participaram. E comungar do mesmo pão e do mesmo vinho, do mesmo corpo e do mesmo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não existe padre sem Eucaristia e Eucaristia sem padre. A igreja faz a Eucaristia, produz ela, e a Eucaristia faz a igreja, porque a Eucaristia é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está na história. Ele é a cabeça, mas a igreja é a sua extensão na história. E todos nós fazemos parte deste corpo. E quanto mais comungamos em estado de graça, mais vamos sendo enxertados neste corpo e transformados no corpo de Cristo.
Por isso, meus irmãos, hoje neste altar, dentre mais alguns instantes, nós tornaremos presente, não mais uma vez, mas uma única e perpétua vez, este mistério da nossa redenção. A Eucaristia e o sacerdócio não são instituições humanas, são divinas. Foi Jesus quem disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Ele quis a Eucaristia, Ele quis a igreja e nos deu isso de presente. E nós temos que agradecer a Deus por isso. Muitos são os convidados para a ceia do Senhor, mas poucos o que respondem ao seu convite de amor e redenção. Vamos contemplar este grande mistério da nossa redenção, que se inicia hoje no Senhor, que perpetua a sua paixão, a sua morte e ressurreição, no sacramento do altar, na Santíssima Eucaristia, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.